Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com você. E mais uma vez, que bom que você está aqui. Que bom que você está aqui nesse momento, que é um momento de alegria, de festa, porque esse é o último vídeo onde a gente está terminando aqui, concluindo a leitura do Evangelho de Mateus, aqui na nossa série Conhecendo o Evangelho, aqui do Ministério Ainda há Tempo. E a gente está concluindo aqui o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus. Hoje a gente vai ler os capítulos 26, 27 e 28. É o 10º vídeo dessa série, Conhecendo o Evangelho, no livro de Mateus. E depois a gente vai começar pelo Evangelho de Marcos, depois Lucas e por último João, encerrando essa série Conhecendo o Evangelho. Lembrando que ao final da leitura a gente faz aqui uma reflexão e a gente traz lições para que a gente possa refletir, digerir esse alimento espiritual, que é a palavra de Deus. Fico feliz. E você que chegou até aqui com a gente, que Deus te abençoe também. Obrigado por ter acompanhado até aqui. Você que está aí assistindo, que acompanhou desde o início, obrigado. E você que não acompanhou desde o início e de repente tropeçou nesse vídeo, você vai no link aí do nosso portal e lá você vai ter acesso ao canal, nosso canal do YouTube. E você pode começar a assistir a série desde o começo, desde o primeiro vídeo. Aí você vai acompanhando, tá? E vá assistindo e lendo, que o propósito, como eu sempre estou falando isso, o propósito é que você leia. Eu estou lendo com você aqui. Entendeu? Eu estou lendo com você. Eu pego, começo a ler e você vai acompanhando com a sua Bíblia aí. Eu vou lendo daqui e você vai acompanhando com a sua Bíblia aí. Para que a gente possa aí estar lendo juntos. Eu quero estimular a você a ler, a conhecer a palavra de Deus, a conhecer o Evangelho. Eu quero estimular você a isso. Para que você conheça a verdade e seja livre. E você não acredite, crê em qualquer coisa que venham dizer por aí. Esse é o intuito. E vamos começar a ler aqui. Vamos lá? Começando do capítulo 26. Quando Jesus terminou de dizer todas estas coisas, disse aos discípulos: Sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então, os principais sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos do povo reuniram-se na sala do sumo sacerdote chamado Caifás e decidiram prender Jesus à traição e matá-lo. Diziam, porém, não durante a festa, para não haver tumulto entre o povo. Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, cheio de precioso perfume, que lhe derramou sobre a cabeça, quando ele estava sentado à mesa. Ao verem isso, os discípulos se indignaram, dizendo: Para que esse desperdício? Este perfume poderia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isto, disse-lhes: Por que perturbais esta mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo.
Sempre tereis convosco os pobres, mas a mim não tereis sempre. Ora, derramando ela este perfume sobre o meu corpo, ela o fez preparando-me para o meu sepultamento. Em verdade vos digo que onde quer que este evangelho for anunciado em todo o mundo, também será contado o que ela fez para a memória sua. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariote, foi ter com os principais sacerdotes e disse: que me dareis para que eu o entregue a vós? E pagaram-lhe 30 moedas de prata. Desde então, Judas buscava oportunidade para o entregar. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Respondeu-lhes ele: ide à cidade ter com certo homem e dize-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. Enquanto comiam, disse-lhes: em verdade vos digo que um de vós me trairá. E eles, entristecendo-se muito, começaram um por um a perguntar-lhe: por acaso sou eu, Senhor? Respondeu-lhes: o que come comigo no mesmo prato, esse me trairá. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Melhor seria se não tivesse nascido. Então perguntou-lhe Judas, o que o traía: por acaso sou eu, mestre? Respondeu Jesus: tu o disseste. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Então ele tomou o cálice e, tendo dado graças, deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos. Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para perdão de pecados. E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. Cantaram um hino e saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhes disse: todos vós esta noite me abandonareis, pois está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Depois de ressuscitar, porém, irei adiante de vós para a Galiléia. Pedro lhe disse: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que, nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, nunca te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza mortal. Ficai aqui para vigiar comigo. Indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível,
passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Quando voltou, achou seus discípulos dormindo e perguntou a Pedro: nenhuma hora pudestes vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Indo pela segunda vez, orou, dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixou-os novamente e foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e descansais? Olhai, é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, partamos, vede, o traidor se aproxima. Enquanto ainda falava, chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e varas, enviada pelos principais sacerdotes e pelos líderes religiosos do povo. O seu traidor dera-lhes um sinal, dizendo: o que eu beijar é esse, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, lhe disse: eu te saúdo, mestre. E o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que vieste? Então, aproximando-se eles, agarraram Jesus e o prenderam. Um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe uma orelha. Então Jesus lhe disse: guarda a tua espada, pois todos os que usarem a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai e ele me mandaria imediatamente mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as escrituras que dizem que assim deve acontecer? Então disse Jesus à multidão: saíste com espada e varas para prender-me, como a um assaltante. Todos os dias eu me assentava convosco, ensinando no templo, e não me prendestes. Tudo isso, porém, aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Os que prenderam Jesus conduziram-no à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os mestres da lei e os líderes religiosos estavam reunidos. Pedro, porém, o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote, e entrando, assentou-se entre os guardas para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio buscavam um falso testemunho contra Jesus para condená-lo à morte. E não o acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas. Finalmente chegaram 2 afirmando: este disse: eu posso derrubar o templo de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Então levantou-se o sumo sacerdote e perguntou a Jesus: nada respondes a essas acusações? Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: exijo pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Eu, porém, vos digo que em breve vereis o Filho do Homem, assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse: blasfemou! Para que precisamos ainda de testemunhas? Vós bem ouvistes a sua blasfêmia. O que vos parece? E eles responderam: é réu de morte.
Então, uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros o esbofeteavam, dizendo: Profetiza-nos, ó Cristo, quem foi que te bateu? Pedro estava sentado fora no pátio, e aproximou-se dele uma criada e lhe disse: Tu também estavas com Jesus, o Galileu. Pedro, porém, negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o pórtico, outra criada o viu e disse aos que estavam ali: Este também estava com Jesus de Nazaré. Ele negou outra vez com juramento: Não conheço este homem. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente também tu és um deles, pois o teu modo de falar te denuncia. Então começou a ele a praguejar e a jurar, dizendo: Não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Então Pedro se lembrou das palavras que Jesus lhe dissera: Antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. De manhã, todos os principais sacerdotes e líderes religiosos do povo decidiram matar Jesus. Amarrando-o, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, trouxe, arrependido, as 30 moedas de prata, aos principais sacerdotes e líderes religiosos, dizendo: Pequei, pois traí sangue inocente. Eles, porém, responderam: Que nos importa? Isso é contigo. Então ele jogou no templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. E os príncipes dos sacerdotes, pegando as moedas de prata, disseram: Não é permitido colocá-las no cofre das ofertas, pois é preço de sangue. Depois de se reunirem, compraram com elas o campo do oleiro para a sepultura dos estrangeiros. Por isso, aquele campo até o dia de hoje tem sido chamado Campo de Sangue. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi avaliado pelos filhos de Israel, e as deram pelo campo do oleiro, conforme me ordenou o Senhor. Jesus foi posto perante o governador, e este o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu o dizes. Acusado pelos principais sacerdotes e pelos líderes religiosos, nada respondeu. Perguntou-lhe então Pilatos: Não ouves quantas acusações te fazem? Jesus nenhuma palavra lhe respondeu, de modo que o governador estava muito impressionado. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar um preso escolhido pelo povo. Tinham então um preso bem conhecido, chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, perguntou-lhes Pilatos: Qual quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Pois sabia que, por inveja, o haviam entregado. Estando Pilatos no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: Não entres na questão desse inocente, pois num sonho muito sofri por causa dele. Os principais sacerdotes e os líderes religiosos persuadiram a multidão a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. De novo perguntou-lhes o governador: Qual dos dois quereis vós que eu solte? Responderam eles: Barrabás. Disse-lhes Pilatos: Que farei então com Jesus, chamado Cristo?
Disseram-lhe todos: crucifica-o. Pilatos, porém, lhes perguntou: que mal fez ele? E eles mais clamavam: crucifica-o! Então Pilatos, quando viu que nada conseguia, antes o tumulto crescia, pegou água, lavou as mãos diante da multidão e disse: estou inocente do sangue deste homem. A responsabilidade é vossa. Respondeu todo o povo: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então lhe soltou Barrabás, e tendo mandado açoitar Jesus, o entregou para ser crucificado. Em seguida, os soldados do governador, conduzindo Jesus para a residência do governador, reuniram em torno dele toda a tropa, e despindo-o, cobriram-no com um manto vermelho, e fazendo uma coroa de espinhos, puseram em sua cabeça. Na mão direita puseram uma vara, e ajoelhando-se diante dele, o zombavam, dizendo: salve, rei dos judeus! E cuspindo nele, tiraram-lhe a vara e batiam-lhe com ela na cabeça. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto, vestiram-lhe as suas roupas e o levaram para ser crucificado. Quando saíam, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem forçaram a levar a cruz de Jesus. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as roupas dele, lançando sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: repartem entre si as minhas roupas, e sobre a minha túnica deitam sortes. Assentados ali, o guardavam. Por cima da sua cabeça colocaram escrito a sua acusação: este é Jesus, o rei dos judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda. Os que passavam blasfemavam dele, balançando a cabeça, e dizendo: tu que destrói o templo e em 3 dias o constróis, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. Da mesma maneira também os principais sacerdotes, com os mestres da lei, líderes religiosos e fariseus, zombando, diziam: salvou a outros, a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel. Desce agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora, se de fato o ama, pois disse: sou filho de Deus. E o mesmo fazia os ladrões que com ele haviam sido crucificados. Desde o meio-dia até as 3 horas da tarde, houve trevas sobre toda a terra. Por volta das 3 horas da tarde, exclamou Jesus em alta voz: Eli, Eli, lema sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: ele chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja, encharcou-a em vinagre e, pondo-a na ponta de uma vara, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com alta voz, entregou o Espírito. Nesse instante, o véu do templo se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Tremeu a terra e partiram-se as rochas. Abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele
guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam acontecido, ficaram atemorizados. E disseram: verdadeiramente, este era Filho de Deus. Estavam ali observando de longe muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galiléia para o servir. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Chegada a tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que também era discípulo de Jesus. Este foi falar com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe fosse entregue. E José, pegando o corpo, envolveu-o num pano limpo de linho e o colocou no seu sepulcro novo, que havia aberto na rocha. Rolou uma grande pedra para a entrada do sepulcro e foi embora. Estavam ali assentadas na frente do sepulcro Maria Madalena e a outra Maria. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, os principais sacerdotes e os fariseus foram falar com Pilatos, dizendo: Senhor, lembramo-nos de que aquele enganador, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Portanto, manda que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para não se dar o caso de que os seus discípulos vão de noite e furtem e digam ao povo: ressuscitou dentre os mortos. Assim, o último erro será pior do que o primeiro. Disse-lhes Pilatos: tendes aí uma escolta, ide, guardai-o como acharem melhor. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, lacrando a pedra, e deixaram ali a escolta. Depois do sábado, ao nascer o 1º dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Houve um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu, chegou, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. A sua aparência era como um relâmpago, e a sua roupa branca como a neve. Os guardas tremeram de medo dele e ficaram como mortos. O anjo, porém, dirigindo-se às mulheres, disse: não tenhais medo, pois eu sei que procurais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vê o lugar onde ele jazia. Agora ide imediatamente e dizei aos discípulos que ele ressuscitou dentre os mortos e que vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis. Ora, eu vos tenho dito. Saindo elas apressadamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. De repente, Jesus lhes sai ao encontro dizendo: salve! E elas aproximaram-se, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não temais. Ide dizer a meus irmãos que se dirijam para a Galiléia, e lá me verão. Quando alguns da guarda iam chegando à cidade, anunciaram aos principais sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. Reunindo-se eles com os líderes religiosos, decidiram dar muito dinheiro aos soldados, recomendando: dizei que vieram de noite os seus discípulos e enquanto dormíeis o furtaram. Caso isto chegue aos ouvidos do governador, nós o convenceremos e vos colocaremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. E espalhou-se esta história entre os judeus até o dia de hoje. Os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado
todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a todas as coisas que eu vos tenho mandado. E certamente estou convosco todos os dias até a consumação do século. Bom, a gente chega aqui graças a Deus, estamos aqui concluindo essa primeira parte dessa nossa série Conhecendo o Evangelho, né? Terminamos aqui o livro de Mateus, de fazer essa leitura. Graças a Deus, chegamos aqui ao final. E, meus queridos, você que está me assistindo, importante saber que esta palavra, ela é verdadeira e é fiel. Essa palavra que nós lemos juntos nesses 10 vídeos, do primeiro até agora, esses 10 vídeos, ela é verdadeira e é fiel. Tudo que Jesus afirmou, que nós lemos aqui, é uma palavra verdadeira e que há de se cumprir. E que nos ensinamentos devemos acolher esses ensinamentos e guardar no nosso coração, guardar na nossa consciência. E guardar significa viver, viver esses ensinamentos, colocá-los em prática. Fazer estes ensinamentos funcionarem de fato. E esta palavra que agora está no meu coração e agora está no teu coração, que você acabou de ouvir durante todo esse período, desde o início dessa série, que você aplique, que você coloque, que você compartilhe com as pessoas com que você se relaciona, a começar na tua casa, começar com a tua família, esposo, esposa, filhos, pai, mãe, irmãos, toda a tua parentela, os teus vizinhos, os teus companheiros de trabalho, os teus colegas nas escolas e universidade, onde quer que você vá. Isso sim é viver em obediência, é viver o Evangelho, viver estes ensinamentos, é colocá-los em prática, é viver aplicando eles em todas as áreas da tua vida, em todas, sem exceção. Nisto confiando que Jesus Cristo é o Filho unigênito de Deus Pai e que amou o mundo, amou a mim, amou a você, de tal maneira incomparável, nunca experimentado, inconcebível na nossa limitação, a nossa capacidade de perceber, de entender as coisas. Amou o mundo de tal maneira que deu este seu Filho unigênito, Jesus,
Jesus Cristo, aquele que andou entre nós, que curou, que ressuscitou, que trouxe esperança para as pessoas, e que nos ama, e nos amou, e nos ama, e que nos ensinou que deveríamos amar o nosso próximo como a nós mesmos, e seguir este exemplo. Este Jesus, ele enviou o seu Filho, Jesus Cristo, seu Filho unigênito, para que todo, eu, você, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Isso significa, você receber esta mensagem com o coração aberto e entregar-se, dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu quero viver segundo os teus ensinamentos. Eu quero que o Senhor esteja em mim, que a minha mente seja transformada, que o meu coração seja transformado pela tua palavra e que eu possa viver esta palavra todos os dias. E quem quer que seja que cruze o meu caminho, veja, perceba, sinta, constate, testemunhe verdadeiramente que eu nasci de novo, que eu sou uma nova criatura, que anda não mais em obediência à carne e à sua vontade, mas a obediência ao Espírito Santo, que anda em espírito, obedecendo ao Deus Todo-Poderoso e a sua palavra, por meio de Jesus Cristo, o Filho de Deus, pelo qual eu recebi, pela graça, a salvação, o perdão dos meus pecados. E assim, proclamar este Evangelho não só com a minha boca, mas com o meu coração, através também das minhas atitudes, das minhas ações. Onde eu amo a Deus sobre todas as coisas e amo o meu próximo como a mim mesmo. Eis-me aqui. E nesse entendimento, nessa compreensão, Jesus está aqui, vivo, dentro de mim. Vivo dentro de mim. Vivo dentro de mim. E você pode sentir a presença, porque você sente a paz em Cristo. Mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das tribulações, das perseguições, das acusações, eu tenho paz, eu tenho a plena certeza, a convicção, fé, de que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele
Jesus Cristo é a vida. E aqueles que perseverarem, aqueles que não recuarem, aqueles que mesmo que quando cair e tropeçar, vão levantar e continuar a caminhar. Não vão desistir. E no final, glória a Deus, vão encontrar com o Pai. Não há tesouro maior, não há propriedade, não há nenhuma posse, não há dinheiro, riqueza nenhuma neste mundo que se compare ao que nos aguarda, ao que nos espera, ao que está reservado àqueles que perseveraram, que creram, que mantiveram-se firmes no caminho, longe da mentira, da enganação, e que confiaram, mesmo os olhos humanos não percebendo, vendo apenas tristeza, enxergando tudo cinza, enfrentando as atribulações, as aflições, a escassez, a doença, a nudez, a incompreensão, mas que perseveraram, não se entregaram, confiaram verdadeiramente no que Jesus afirma nos seus ensinamentos, na sua palavra, que não tiveram em seus corações a inveja, a cobiça, não foram avarentos, ambiciosos, amantes de si mesmo, apegados à riqueza deste mundo, ao dinheiro, ao poder. Mas que negaram a si mesmo e todo esse desejo imundo e decidiram no coração dizer: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. E pegaram a sua cruz e a carregaram até o final. E não murmuraram, não desfaleceram, não rejeitaram a mensagem da cruz, aos ensinamentos do Senhor Jesus. Permaneceram firmes, convictos, com os olhos em Cristo. E aí? Vamos dizer, valeu a pena. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo Senhor ter morrido em meu lugar. Por através, Senhor, do teu sacrifício, da tua morte, eu ter recebido pela graça o perdão dos meus pecados, porque eu estava perdido, mas o Senhor me resgatou, o Senhor me encontrou, o Senhor me trouxe.
Obrigado, Jesus. Obrigado. Obrigado pelo Senhor ter permitido que eu ouvisse a tua palavra. Obrigado por esta palavra tua ter entrado no meu coração, no meu ser, na minha alma. Obrigado pela força. Nos momentos de dúvida, de fraqueza, obrigado, Senhor, pela força que o Senhor me deu para que eu permanecesse seguindo, amando, mesmo aqueles que me perseguiram. Obrigado, Senhor. Obrigado. 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 E é isso. Essa é a mensagem. Que estava perdido. Jesus traz de volta e reconcilia com o Pai. Nos reconcilia com o Pai. Nós estávamos perdidos, longe de Deus, muito longe. Estávamos perdidos em nossas transgressões, no nosso pecado, na nossa falta de amor ao próximo, no nosso egoísmo, egocentrismo, narcisismo. Mas Jesus nos purifica, nos limpa, nos dá nova veste, nos dá um novo coração, um novo entendimento, abre os nossos olhos espirituais e nos mostra o caminho a seguir. E neste caminho nos reconciliamos com o Pai. O Pai nos recebe de volta e nos abraça. Jesus, obrigado. Obrigado por ter aberto a minha mente e ter entendido, acreditado na tua mensagem. Obrigado, Senhor. Continue com a gente aqui. Que Deus te abençoe. Que Deus restaure a tua vida. Que Deus restaure a tua família. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.